Fala Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. E olha que dificuldade de produzir conteúdo falando de Vasco nesse período de Copa do Mundo de clubes, cara. Muitos canais aí, visualizações sumiram, o meu mesmo caiu drasticamente, porque o Vascaíno tá infeliz, o Vascaíno está infeliz com o momento do Vasco. Então eu entendo, né? A gente segue aqui fazendo os vídeos, mesmo com poucas visualizações, porque se parar aí que ferra, porque aí o YouTube deixa de ficar recomendando seu canal. E quando voltar os jogos, meu amigo, aí a gente vai estar na ruim. Ó, deixa o joinha, deixa o like, dá essa força aí. Preciso muito agora desse seu joinha, do like, o comentário, compartilhar, deixar o hype. Isso é que vai sustentar o canal pra gente continuar sustentando ou suportando essa fase, esse período ruim, beleza? Tá rolando o Mundial de Clubes, né? E aí, cara, a gente não pode confundir as coisas, porque você grava vídeo depois falando dos jogos, elogiando a partida do Palmeiras, tá torcendo pro Botafogo. Não tô torcendo, rival é rival, não tô torcendo pra rival ganhar. Eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Hoje mesmo, daqui a pouco, tem o Chelsea. Não é possível, cara. Não é possível que até o Chelsea vai cagar na madeira e o Urubu vai ganhar esse jogo. Só falta isso, porque tudo que eu tô torcendo de time europeu é fumo. Agora, isso não me impede de abrir um vídeo depois pra vir aqui falar, olha, o Palmeiras jogou pra um caramba contra o Porto, mereceu ter vencido. O Fluminense jogou muita bola contra o Borussia Dortmund. Foi muito, mas muito melhor, muito superior, mereceu a vitória também. E o Botafogo ontem simplesmente venceu o time que ganhou a Liga dos Campeões. E tem um ou outro para falar, o time era reserva, meu amigo. Você não está falando de um time, você está falando de uma potência, de um elenco que custa 1 bilhão, acho que é 1 bilhão e 60 de folha salarial por ano, uma coisa assim. Rapaz, é muita grana. É muita grana. Então os caras têm elenco. Por mais que falte 1, 2, 3 jogadores, os caras têm elenco. Tem time, tem elenco. E tem a obrigação de vencer. Mas o Botafogo vence. Não é que o Botafogo venceu e foi lá e achou um gol na cagada, naquela rebatida, e ficou lá atrás desesperado, sofrendo um massacre com o goleiro, fazendo defesas mirabolantes, bola indo na trave, e os deuses do futebol fizeram o Botafogo ganhar no sufoco. Não, o Botafogo jogou futebol. O Botafogo foi lá com propriedade, não ficou com a bunda colada lá atrás. Teve outras possibilidades, fez um gol com o Igor Jesus, né? E ganhou, mas ganhou bem, jogando bem, tanto que o próprio técnico do Paris Saint-Germain foi para a entrevista coletiva falar depois, né, que enfrentou a defesa do Botafogo, o sistema defensivo, não é só a zaga, o sistema defensivo do Botafogo foi o melhor sistema defensivo que ele enfrentou na temporada. Olha que ele jogou contra Inter de Milão, que é o time italiano que é tido como uma das melhores defesas, e meteu um sacode. Jogou contra vários grandes, Liverpool. Então, assim, o cara dizer que a defesa do Botafogo foi a defesa mais sólida, mais difícil que ele encarou na temporada, é sim de dar um mérito para o Botafogo. Independente de estar torcendo contra o rival, a resenha, o Botafogo jogou bola, venceu e mereceu ter vencido o Paris Saint-Germain. Tomara que hoje, meu amigo, que venha a goleada em cima do Urubu, tá? E a resenha ela tem que continuar. Esse papinho de é brasileiro, ele tem que torcer, nacionalidade, eu não torço nem pra seleção brasileira, cara, por causa dessa corrupção que é a CBF. Eu vou torcer pra Flamengo, tá? De sacanagem com a minha cara, né? Com coisa que eles iam torcer pro Vasco. E essa resenha aqui é legal. Agora vamos falar de Vasco, uma notícia que saiu aí que eu vi no News Almirante. O Vasco deve ser o principal clube da Nike no Brasil, né? A ideia da empresa é explorar o potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro. Ela vai pagar em 7 anos de contrato com o Vasco, se o Vasco bater metas, atingir as metas, cerca de 300 milhões de reais. Não, mas tem que vender, tem que entregar na mão de qualquer vagabundo, né? E aí entra o John Texton, né, cara? Parece o Eurico Miranda, né? E o cara vai pro meio da galera e tira onda, e fala de corrupção, manipulação, e vibra. E, pô, eu tenho minhas ressalvas com relação à SAF,
né, a ter um dono, mas o John Textor, assim, o que ele faz com o Botafogo é surreal, cara, é surreal. É um caso totalmente à parte, é um cara apaixonado por futebol, que vibra, que sente quando perde, que tem muita grana, que aquele papo que a gente falou assim, fizeram o Botafogo de clube satélite, jogadores que vão para ficar e depois ir para a Europa, e nessa brincadeira ganharam uma Libertadores, ganharam um Campeonato Brasileiro, estão arrebentando no Mundial, enfim, é diferente, né? Você vê o John Textor lá e a SAF do Bahia que pagou toda a dívida do Bahia, né? Enquanto isso, entregaram o Vasco na mão de um ex-traficante quebrado. Muito obrigado, Jorge Salgado. Muito obrigado, Carlos Osório, né? Que vendeu muita mentira por aí. Ô, gente, como é que as coisas são podres, nojentas no Vasco, né? Por mais que eu tenha sido contra, né? Se tivesse surpreendido a gente com uma venda dessa aí, a gente podia até questionar, mas pelo menos questionar ganhando títulos, né? Pra gente enfiar uma quadrilha dentro do Vasco. Como é que só tem quadrilheiro dentro do Vasco? Não é o time pra ter ladrão, ou time pra ter bandido, ou time pra ter corrupto, ou time pra ter gente safada. Não é à toa a gente tá nessa situação. Não é à toa, tá? Bom, eu avisei sobre aquele negócio do amistoso, do Vasco contra o Bayer Leverkusen, que era fake. Por quê? Inclusive, antes, quando saiu a notícia, lá no, acho que foi no GE que saiu, que havia a possibilidade desse amistoso, nessa parada da Copa do Mundo, havia a possibilidade que o governo do Rio de Janeiro queria, a Bundesliga queria, então o único time que ia estar no Rio de Janeiro nesse período era o Vasco, então havia a possibilidade sim de acontecer esse amistoso. Só que quando divulgaram a data que o time ia estar no Brasil, do dia 14 de julho a 24 de julho, eu falei, esquece. Quem tá falando que vai rolar esse amistoso tá contando mentira. Porque não tem agenda para isso, cara. Não tem agenda. Saiu a matéria hoje no GE explicando que incompatibilidade de agenda fizeram ruir ou impossibilitaram o amistoso entre Vasco e Bayer Leverkusen, né? O Vasco tem, eles vão estar aqui do dia 14 a dia 24 de julho. O Vasco tem jogo no dia 12/7 em Brasília contra o Botafogo, 15/7 no Equador contra o Independente Del Valle, 19/7 contra o Grêmio São Januário, 22/7 a volta contra o Independente Del Valle, 27/7 jogo contra o Inter no Beira-Rio. Então, a agenda do Vasco no mês de julho, principalmente da segunda semana para lá, ela tá esgotada. Não caberia fazer um amistoso com o Vasco. Não caberia, não faria nem sentido, né? Por isso que o Vasco marcou um amistoso, ou está agendado um amistoso para o Vasco no dia 5 de julho. Que ali pode, porque volta dia 23 na segunda-feira, se prepara, dia 5 de julho joga, e aí só vai voltar a jogar no dia 12, do dia 5 para o dia 12, você vai ter 7 dias, uma semana, para se preparar para encarar o Botafogo. Então, 5 de julho o Vasco vai estar no Pará para encarar o Natal, tá? Em Natal, Arena das Dunas, para encarar o Montevidéu Wanderers. Esse Montevidéu Wanderers, ele faz parte da história do Vasco, eu não sabia, tá? Eu vi hoje que o Vasco, no dia 31 de março de 1928, o Vasco convidou esse Montevidéu Wanderers para um jogo de inauguração dos refletores de São Januário e da arquibancada que fica atrás do gol. Então, esse time veio ao Brasil para jogar em São Januário contra o Vasco ganhou por 1-0, gol de Santana e um gol olímpico, tá? Acho que deve ter sido o primeiro gol olímpico da história do Vasco. Então, no dia 31/3/2028, o Vasco ganhou por 1-0 esse Wanderers na inauguração dos refletores e da arquibancada atrás do gol, com um gol olímpico do Santana. Eu, inclusive, achava, já tinha escutado essa história por aí, que o primeiro gol olímpico teria sido em São Januário, mas não, tá? Esse em 28 foi o gol olímpico do Vasco, mas o primeiro acho que foi em 1924, foi um amistoso, um time da Argentina contra um outro time, e fizeram o gol olímpico. Então, 4 anos atrás tinha sido o primeiro gol olímpico da história do futebol. Tá aí, então, esse time faz parte, sim, da história do Vasco da Gama. Beleza? Vou almoçar, vou assistir agora os jogos da Copa do Mundo, que é o que nos resta, e torcer muito para o Urubu se lascar, pegar minha camisa do Chelsea, pra gente fazer uns vídeos de reação aqui. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.